O ar do escritório parecia mais carregado naquela tarde. Eu estava debruçada sobre a mesa, revisando relatórios que nunca pareciam acabar, a tela do computador refletindo uma luz fria e impessoal. O relógio na parede marcava o fim do expediente, mas a sensação de que o dia não terminaria tão cedo era quase física. As pilhas de papéis à minha frente eram um lembrete constante de que o trabalho nunca se extinguia, apenas se multiplicava. Cada número, cada fórmula parecia demandar mais de mim, e quanto mais eu tentava avançar, mais a sensação de exaustão me envolvia. Estava tão imersa nesse mar de números e textos que mal ouvia a porta de vidro se abrir suavemente, até que ele entrou. O chefe. Alto, seguro de si, sempre impecavelmente vestido em ternos que pareciam moldados ao corpo, sua presença preenchia o ambiente de uma forma que eu não sabia explicar. Ele tinha um jeito de andar que exalava confiança, como se cada passo fosse calculado, direcionado. A maneira como ele se movia parecia definir o ritmo do escritório, e todos à sua volta, incluindo eu, pareciam pequenos diante dessa presença imponente. "Como está indo o relatório, Laura?" perguntou, a voz grave e calma preenchendo o ambiente, reverberando com uma autoridade que não deixava espaço para dúvidas. Ele não estava apenas perguntando sobre o progresso do meu trabalho. Ele estava, de alguma forma, medindo algo mais, algo que eu ainda não conseguia identificar. Levantei o olhar, sentindo a tensão em cada músculo do meu corpo. Nossos olhares se cruzaram, e eu me senti vulnerável sob o peso daqueles olhos intensos. Era como se ele estivesse me analisando profundamente, não apenas como a funcionária que estava ali para entregar relatórios, mas como algo mais. Algo que eu não queria encarar, mas que estava se tornando impossível ignorar. O interesse que ele demonstrava não era óbvio, mas estava ali, camuflado sob uma camada fina de formalidade e controle. Era a maneira como ele olhava para mim, com uma intensidade que parecia sugerir que sabia mais sobre mim do que eu gostaria que ele soubesse. Eu me ajeitei na cadeira, sentindo o tecido justo da blusa deslizar levemente pela pele. Não sabia se a tensão que eu sentia era por causa do trabalho ou se havia algo mais, algo que não estava diretamente ligado ao que eu deveria estar fazendo naquele momento. Eu queria acreditar que fosse apenas o primeiro, o peso das responsabilidades, o cansaço mental que se acumulava ao longo das horas. Mas uma parte de mim sabia que havia algo mais nos seus olhos, algo que eu não sabia definir, mas que me fazia sentir desconfortável e, ao mesmo tempo, atraída por essa energia incompreensível. "Está quase pronto. Preciso apenas revisar algumas partes", respondi, tentando manter o tom profissional. Minha voz soou mais baixa do que eu gostaria, como se estivesse subitamente sem confiança. Não pude evitar que um leve rubor tomasse conta do meu rosto, um sinal de que minha postura estava vacilando sob aquele olhar fixo. Eu odiava o fato de que ele tinha esse poder sobre mim. Ele sorriu de canto, um gesto discreto, mas que teve o efeito de um trovão em um céu limpo. Aquele sorriso, quase imperceptível, me fez sentir um leve frio na espinha e, ao mesmo tempo, um calor estranho que subia pela minha nuca. Era um sorriso que sabia algo que eu não sabia. Algo que me fazia querer desviar o olhar, mas eu não conseguia. Era como se ele estivesse me desafiando a ceder, a admitir alguma coisa que eu ainda me recusava a perceber. Seu olhar continuava firme, quase desafiador, enquanto ele se inclinava ligeiramente, aproximando-se ainda mais. O espaço entre nós parecia diminuir a cada segundo, e a tensão no ar era quase palpável. Eu queria afastá-lo, dar um passo atrás, criar algum tipo de distância. Mas o meu corpo parecia teimar em não colaborar. Ao contrário, ele parecia magnetizado pela sua proximidade, como se algo em mim estivesse ansioso para sucumbir àquela atmosfera carregada. A sensação daquela proximidade fazia meu coração acelerar, e eu me vi presa em um jogo silencioso que ele parecia dominar com maestria, sem precisar dizer uma palavra a mais. Ele estava testando meus limites, e eu sabia que ele estava ciente disso. Sem pedir permissão, contornou a mesa e parou ao meu lado. O movimento foi suave, quase imperceptível, mas seu corpo agora estava muito mais próximo do que eu jamais poderia ter imaginado. Ele começou a analisar os papéis que eu segurava, como se fosse o relatório que realmente importasse, mas eu sabia que ali havia algo mais em jogo. Senti a proximidade dele. O perfume amadeirado que usava era sutil, mas marcante, e minha respiração vacilou por um instante.
Cada detalhe estava amplificado na minha mente. O calor que emanava de seu corpo, a textura do terno que ele usava, a maneira como ele se inclinava sobre mim. Você tem feito um ótimo trabalho ultimamente. Preciso admitir que gosto da sua dedicação, disse ele inclinando-se ligeiramente, seu rosto agora tão perto que eu podia sentir a vibração de sua voz. Seu braço roçou de leve o meu, e aquilo fez meu coração disparar de maneira quase incontrolável. O toque foi breve, mas intenso o suficiente para me fazer questionar se era apenas o trabalho que ele estava comentando ou algo mais. Algo mais que ele não precisava dizer em voz alta. Obrigada, murmurei, tentando não me perder naquela atmosfera carregada de algo que eu não conseguia definir, mas que era palpável, como uma pressão invisível que me envolvia. Eu sentia que minhas palavras estavam se tornando vazias diante da força daquelas emoções não ditas. Ele permaneceu ali, tão próximo que eu quase podia ouvir o ritmo da sua respiração. Eu estava tentando me concentrar nos papéis à minha frente, mas a verdade é que tudo ao redor parecia ter se desvanecido. A sala, o computador, os relatórios. Tudo parecia pequeno demais diante da presença dele. O calor do corpo dele irradiava, criando uma tensão silenciosa entre nós. Ele estava tão perto que eu quase podia ouvir a batida do seu coração, embora estivesse sendo consumida pela sensação de sua presença. O perfume dele parecia invadir meus pensamentos, como uma presença que se instalava sem pedir licença. Eu me vi mais consciente do que nunca das pequenas nuances da interação, o roçar involuntário de nossos corpos, a leveza da respiração dele sobre minha pele. Cada segundo que passava parecia se estender para uma eternidade que eu não sabia se queria que terminasse ou se desejava que fosse embora. Sabe, Laura, eu admiro pessoas que sabem como se portar em situações de pressão, comentou, o tom de voz carregado de uma intenção que eu não sabia ao certo qual era. Mas uma coisa era clara, ele estava jogando um jogo que eu não conseguia entender totalmente, e talvez nem quisesse. Eu tento fazer o meu melhor, respondi, sentindo a tensão crescer a cada segundo que passava. Mas por dentro, as palavras pareciam vacilar. Ele me desconcentrava, e eu me desconcentrava, completamente entregue àquela atmosfera que me envolvia. Eu queria resistir, mas não sabia como. Ele se inclinou um pouco mais, apoiando o cotovelo no braço da cadeira, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Eu sentia a respiração dele tão próxima, o calor que emanava do seu corpo. Meu corpo parecia ansiar por algo mais, algo que eu sabia que não poderia acontecer, mas que de alguma forma não conseguia negar. Cada fibra do meu ser queria ceder, queria se entregar àquela tensão silenciosa, mas minha mente gritava para que eu me controlasse, que me afastasse. Mas o que era isso, senão uma luta interna entre razão e desejo? E faz muito bem, murmurou. O olhar dele prendia o meu, e por um instante, o escritório ao redor deixou de existir. A luz suave do ambiente, o som distante de conversas, tudo se desvanecendo. Só existia ele, seu sorriso e a maneira como ele me observava. Eu não sabia como reagir, se deveria fazer algo ou permanecer imóvel. O ar estava carregado, e eu não sabia mais se estava me afogando ou sendo salvada. Talvez devêssemos voltar ao trabalho, falei, tentando escapar daquela atmosfera sufocante e ao mesmo tempo deliciosa. Minhas palavras saíram mais frágeis do que eu imaginava, como se o simples ato de falar já fosse demais para meu corpo. Eu estava completamente fora de controle, mas me recusava a admitir isso. Claro, disse ele, mas sem se mover. Sua voz parecia ter um poder peculiar, quase como se cada palavra fosse uma corda invisível que me mantinha atada ao lugar, ao momento. Ele ainda não havia se afastado, ainda estava ali observando-me, aguardando algo. Era como se esperasse que eu tomasse a iniciativa de restaurar a normalidade, mas eu não sabia se tinha forças para isso. Ficamos assim por mais alguns segundos, em um silêncio carregado de significados não ditos. Eu sentia o peso daquele momento como se ele estivesse impregnado em cada detalhe, em cada troca de olhares, nas pequenas distâncias que existiam entre nós e nas que ele parecia se importar em diminuir. Ele parecia estar esperando algo, o que exatamente eu não sabia, mas de alguma forma, já tinha a sensação de que ele sabia mais sobre mim do que eu gostaria que ele soubesse. Eu estava prestes a ceder, e ele sabia disso. Eu sabia disso. Finalmente ele se levantou, ajeitando o terno com um gesto elegante,
como se fosse o movimento mais natural do mundo, como se a tensão que pairava entre nós fosse apenas mais um detalhe insignificante. Mas para mim não era. O ambiente parecia vibrar com a intensidade da troca, com o não dito que flutuava no ar. Se precisar de mim, sabe onde me encontrar, disse antes de sair do escritório. Suas palavras foram como um sussurro no ar, carregadas de uma promessa implícita que eu não sabia como interpretar. Ele deixou para trás seu perfume amadeirado, um traço que permanecia no ambiente, imbatível, como um lembrete constante do que acabará de acontecer. Mas havia algo mais forte do que o cheiro. Era a tensão que ainda pairava no ar, densa, palpável, quase como uma presença. E eu sabia que aquele momento não havia terminado ali. Era apenas o começo de algo que eu ainda não compreendia completamente. Assim que ele saiu, respirei fundo, tentando recuperar o controle sobre mim mesma. Meus dedos ainda estavam ligeiramente trêmulos, os papéis que eu segurava quase caindo das minhas mãos. Eu precisava me concentrar no trabalho, como se isso fosse uma forma de anular tudo o que acabará de acontecer. Mas, por mais que eu tentasse, meu foco estava diluído entre os números na tela do computador e a lembrança daquela proximidade, daquele olhar intenso. Cada parte de mim queria se concentrar, mas minha mente estava mais ocupada tentando entender o que aquilo significava. O que aquele momento tinha sido? Era apenas uma troca profissional, ou havia algo mais acontecendo ali? Eu não sabia, mas algo me dizia que aquele encontro tinha sido apenas o primeiro de muitos, e que de alguma forma, ele estava começando a se tornar uma presença constante em minha vida. Eu olhei pela janela, tentando me afastar das sensações conflitantes que ainda dominavam minha mente. A cidade lá fora parecia normal, inalterada pela tensão do escritório. Mas, dentro de mim, algo havia mudado. Eu não sabia exatamente o que, mas a sensação persistia, como uma chama pequena mas firme que começava a queimar em meu peito. Era um desejo, uma curiosidade, uma necessidade de entender o que estava acontecendo ali. Eu estava tentando voltar ao trabalho, mas o peso de sua presença ainda estava em cada canto do escritório, em cada respiração minha. O som do meu próprio batimento cardíaco se misturava com o sussurro da tensão que ele deixou para trás. Mas o que mais me intrigava era que, quanto mais eu pensava nele, mais me dava conta de que eu não queria que ele se fosse. Eu queria mais. Queria mais daquela proximidade, daquele jogo silencioso que ele me oferecia, e mais das sensações que ele despertava em mim sem dizer uma única palavra. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer entre nós, algo que eu ainda não sabia como controlar, mas que de algum modo me atraía irresistivelmente. A porta se abriu novamente, interrompendo meus pensamentos. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Ele estava de volta, e algo no modo como ele entrou, com sua postura firme e seus passos controlados, fez meu coração bater mais rápido. Ele olhou para mim, mais uma vez, com aqueles olhos que pareciam capazes de ler minha alma. Um sorriso suave se formou em seus lábios, mas havia algo em sua expressão que me fez sentir como se estivesse sendo observada de uma maneira mais íntima, mais profunda. Eu estava em alerta, mas não sabia como reagir. As palavras, que normalmente me viriam com facilidade, pareciam fugir de mim. Você parecia distraída, comentou ele com uma leveza na voz que disfarçava a intensidade por trás de suas palavras. A proximidade dele fez meu estômago revirar. Ele sabia exatamente como me afetar, como me deixar em um estado de dúvida e excitação. Cada movimento dele parecia calculado, pensado para me deixar fora de controle. Estava apenas terminando alguns detalhes, respondi, minha voz mais baixa do que eu gostaria. Eu me sentia vulnerável, exposta, como se estivesse sendo testada de uma maneira que não sabia como suportar. Ele deu um passo à frente, e meu corpo instantaneamente sentiu a mudança no ar. A tensão que nos separava estava desaparecendo, e tudo ao meu redor parecia se desvanecer, focando apenas nele. Eu queria afastá-lo, mas o desejo de que ele ficasse era muito mais forte. O calor em sua presença me envolvia, me consumia, e eu não conseguia mais discernir o que era o certo a fazer. Eu aprecio quando alguém se dedica, Laura, disse ele quase como um sussurro, a voz grave mas suave. Ele se inclinou um pouco mais, e minha respiração ficou mais pesada. O cheiro dele, o calor do corpo, o som de sua voz, tudo isso me fazia sentir uma mistura de desconforto e prazer.
Ele tinha a habilidade de me deixar desconcertada, mas ao mesmo tempo, fazia com que cada segundo ao seu lado parecesse mais eletricamente carregado. Eu não sabia o que fazer, como reagir, e aquilo me deixava sem chão. Eu o observava, tentando manter uma expressão profissional, mas era impossível negar a maneira como ele me fazia me sentir. Eu queria afastá-lo, mas ao mesmo tempo, me perguntava o que aconteceria se eu cedesse àquela proximidade. O que aconteceria se eu permitisse que a linha tênue entre nós se quebrasse? Ele parecia ter essa resposta, e eu ainda não sabia se estava pronta para ouvir. Ele ficou ali ao meu lado, mais próximo do que seria confortável. Eu podia sentir a intensidade do seu olhar sobre mim, como se estivesse examinando cada pequena reação que eu tinha. Ele não precisava tocar-me para que eu soubesse que ele estava no controle da situação. Sua presença já fazia meu corpo responder de maneiras que eu não conseguia controlar. E o mais estranho era que eu não queria que aquilo terminasse. A tensão era quase hipnótica. "Está tudo bem, Laura?" perguntou ele, sua voz carregada de um tom que fazia a pergunta soar mais como uma provocação, uma forma de confirmar o quanto ele me afetava. Eu sabia que ele estava me testando, mas de alguma forma, também sentia que estava me entregando a esse teste. Algo em mim queria mais. A sensação de seu olhar fixo em mim fazia meu corpo responder de forma instintiva. Eu sabia que ele estava ciente disso, e ainda assim, ele não parecia disposto a desistir. Eu não sabia o que ele queria, mas sabia que o desejo era mútuo. Mesmo que eu tentasse fugir, algo dentro de mim me puxava de volta para aquela atmosfera carregada de possibilidades. A cada passo que ele dava, o espaço entre nós diminuía, tornando tudo mais real, mais palpável. Eu não conseguia mais me concentrar em nada que não fosse ele, em como seus movimentos eram controlados, como ele parecia estar sempre no comando, enquanto eu me via à mercê de algo que ainda não entendia totalmente. Ele se afastou um pouco, mas a sensação de que ele ainda estava ali observando-me persistiu. Eu estava perdida entre o que eu queria e o que eu deveria querer. Mas a verdade era que naquele momento eu não queria mais lutar contra isso. Eu não queria mais resistir à atração, à tensão, à curiosidade que ele havia despertado em mim. Ele não precisava mais dizer nada. A comunicação estava feita no silêncio, nos olhares trocados, na maneira como nossos corpos pareciam se chamar mutuamente. E quando ele finalmente se afastou, deixando o escritório mais uma vez, eu soube, sem dúvida alguma, que a história entre nós estava longe de terminar. Ela estava apenas começando, e eu mal podia esperar para ver onde nos levaria. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem você acha que vai adorar ouvir também. Sua interação é muito importante para continuarmos trazendo mais conteúdos como esse. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir e até a próxima!